bem-vindos aqui a um encontro da disciplina de Zoologia de Vertebrados. Eu sou a professora Eveline e vocês vão passar uma semana comigo conhecendo um pouco mais sobre esse grupo tão interessante, pessoal, tão instigante, que são aqui os peixes ósseos. E eu vou começar, pessoal, desafiando vocês a me ajudar a identificar, dentre os organismos que eu vou mostrar para vocês, quais são peixes, tá ok? Vamos lá? Quero que vocês prestem muita atenção, façam algumas anotações, porque lá para o final da aula, depois que a gente tiver a parte teórica de peixes ósseos, vocês vão me dizer o que vocês anotaram. Quem vocês apontaram como peixes? Esse organismo aqui, pessoal, esse animal, ele é um peixe? O que vocês acham? E esses daqui? Parece uma cobra, né? Será que ele é um peixe? E esses lindos animais aqui? O que vocês acham? Diferente, né? Ele é um peixe? E esses fofinhos aqui? São peixes? E esse amigão aqui, com essa cara diferente? Será que ele é um peixe? E esse? Cheio de barbilhão aí na cara. Esse marrom. Ele é um peixe, pessoal? O que vocês acham? Por que eu estou mostrando essa variedade de organismos e perguntando para vocês se eles são peixes? Porque a resposta depende do conceito de peixe adotado. Eu vou passar esse slide de novo para vocês verem. Olha só, pessoal, o que já foi considerado peixe pelos naturalistas há alguns séculos atrás. Hipopótamos, águas-vivas, foca, baleia. Então, de invertebrados a vertebrados, incluindo, lógico, o peixe tradicional, né? Os peixes que a gente... a tilápia, por exemplo. Então, todos esses animais, eles eram chamados de peixes. Por quê? Porque eles habitavam um ambiente aquático. Então, é animal marinho, é animal de água doce, era considerado peixe. Só que essa situação mudou, pessoal. As classificações dos seres vivos foram aprimoradas e os biólogos tiraram dessa grande lista os invertebrados, anfíbios, répteis e mamíferos. Esse pessoal todo aí não é peixe, pessoal. Então, no sentido mais amplo da palavra peixe, foi considerado os agnatos, aqueles peixes que vocês viram na semana passada com o professor Rodrigo, ou com alguma outra professora. Então, os peixes sem mandíbula, peixe bruxa, peixe feiticeira. Já foi considerado no termo mais amplo de peixe os tubarões, raias, então os condrictes. Esse aqui, peixinho de água doce, beta, peixinhos de água doce e peixes marinhos. Então, isso tudo, pessoal, no senso comum, é chamado de peixe e até no meio científico, assim, para facilitar a distinção desse grupo aqui dos répteis, para ajudar a distinguir das aves, dos mamíferos. Então, grande grupo que inclui todos esses organismos aqui, então, que não são anfíbios, répteis e mamíferos. Então, vertebrados não anfíbios, não répteis e mamíferos, a gente chama do conceito mais geral de peixe. Só que não é isso que a gente vai ver em detalhe hoje, pessoal. A gente vai ver peixes ósseos, tá ok? Então, os vertebrados são divididos entre os agnatos e os peixes com mandíbula, tá, pessoal? Ainda, os vertebrados que têm mandíbula, eles são divididos entre classe Condrictes, raias, tubarões e quimeras, e um outro agrupamento, que são os peixes ósseos, que não é um grupo natural,
porque ele compartilha o mesmo mesma ancestralidade que os tetrápodas. Então, vou mostrar aqui para vocês a relação entre os organismos vertebrados, tá ok? Então, nosso foco, pessoal, hoje vai ser esse pedacinho aqui, ó. Tá ok? Então, como eu mostrei para vocês, né? Os peixes ósseos, chamados de osteíctes, eles estão aqui, ó, ligados aos tetrápodas. Então, quer dizer que eles têm características em comum. Quais são as características que ligam, então, os peixes ósseos aos tetrápodas? Pulmão ou bexiga natatória, esqueleto endocondral, né? Então, eles têm opérculo ósseo aqui, ó, com uma característica mais antiga. Então, a presença de pulmão, a presença de nadadeiras pares, musculosas ou não, raiadas nesses peixes, e esqueleto ósseo, pulmão ou bexiga natatória, esses quatro membros, né, que nos peixes são as nadadeiras e aqui os membros, então são características em comum. Então hoje nossa aula vai ser focada aqui nos osteíctes. Vocês já tiveram uma aula aqui de condrictes, tá ok, pessoal? E só mostrando para vocês que a evolução não foi linear, então tivemos grupos de peixes que já são considerados extintos. Quando tem essa cruz aqui, pessoal, são famílias inteiras, agrupamentos inteiros que já foram extintos. Então, nós temos como extintos os ostracodermos, pessoal, os placodermos, que eram peixes que tinham já a mandíbula, né, distinta, maxila superior e inferior, mas eles tinham o corpo recoberto de um esqueleto ósseo muito pesado. Eles tinham então esse como se fosse um exoesqueleto. Passou, né, depois com a evolução surgiram os peixes aqui de esqueleto cartilaginoso. Teve um outro grupo, pessoal, que já foi abundante na história dos grande grupo peixe, que são os acantóide. Eles têm algumas características semelhantes aos condrictes e algumas dos osteíctes, principal, né? Eles são um grupo extinto, não existe mais, pessoal. Então, o que nós temos hoje em dia são representantes de condrictes e osteíctes. E o mais interessante, gente, é que na era do mar, a era dos peixes, que se localiza aqui no tempo histórico no mar do Devoniano, na época no período devoniano, pessoal, a gente pode ver aqui no finalzinho são os grupos que nós encontramos hoje em dia na era cenozoica, mas aqui na era paleozoica, pessoal, vocês podem ver, se a gente queria que vocês prestassem atenção entre essa linha e essa linha aqui. Então, no mar do Devoniano foi o mar onde a Terra presenciou a maior diversidade desse grupo maior peixes. Então, nós tínhamos nadando, pessoal, nos oceanos, os peixes chamados ostracodermes aqui. Temos os placodermes, aqui o ramo que originou os condrictes. Temos os acantódeos, os peixes ósseos, e todos esses outros grupos que a gente não vai ver em detalhe, pessoal, de peixes ósseos, tá ok? Então, pense como era esse mar, pessoal. Tinha muito predador. Bom, vamos focar nesse grupo hoje, pessoal, que são chamados no popular de peixes ósseos. Então, são os peixes ósseos modernos. Vocês podem ver essa largura aqui, pessoal, dessas linhas, indica a diversidade de espécies do grupo. Então, vocês podem ver como é amplo hoje em dia, né? Então, isso aqui foi a radiação
evolutiva dos peixes ósseos modernos, né? Então, vocês vejam que, em comparação com os condrictes aqui, esse grupo é muito mais diverso. Então, é um grupo antigo, ó, a gente pode voltar aqui, ó, aqui é a linha do tempo, pessoal. Então, a gente pode voltar aqui os peixes, ó. Então, começou mais ou menos aqui, então digamos que uns mais de 300 milhões de anos existe, pessoal, existe esse agrupamento que nós chamamos de peixes ósseos. Então, a evolução teve muito tempo para trabalhar em cima desse grande grupo, e com isso, pessoal, com essa antiguidade, com as adaptações que a gente vai ver que esse grupo foi apresentando ao longo do tempo, isso propiciou que fosse o grupo tão diverso como a gente encontra hoje, diverso em espécies. Mais de 25 mil espécies de peixes já foram descritas, a ciência continua descrevendo mais de 200 espécies todos os anos, então você vê a cada uma porção de anos a gente tem mais de 1.000, 2.000, 2.000 espécies sendo descritas. Apresenta, pessoal, é tão interessante esse grupo, apresenta a maior amplitude de tipos de recursos alimentares utilizados, de tipos de reprodução, habitam, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui para você antes de falar do habitat, né? Esse aqui só para vocês verem as variedades de formas e tipos de corpo, de tamanho, de coloração. Esse aqui são peixes marinhos, só para vocês verem como esse grupo é diverso, né? Diverso em espécies, diverso em formas corporais, diverso, pessoal, em tipos de alimentação, eles são diversos em formas de reprodução. Isso que eu falei para vocês, quando vocês forem para aula prática também, vocês vão se apaixonar por esse grupo, pessoal. Eu vou mostrar muito material legal para vocês, tá ok? E com isso, pessoal, com essa diversidade de formas de alimentação, de reprodução, a gente pode dizer que os peixes ósseos, pessoal, eles habitam todo tipo de ambiente aquático que existe no nosso planeta. Desde ambientes aquáticos que se localizam lá no topo dos Andes, a mais de 5.000 metros de altitude. Se tiver uma aguinha lá, pessoal, vai ter alguma espécie de peixe. Existem peixes, pessoal, eu vou compartilhar com vocês um aplicativo muito legal também, depois para vocês darem uma olhada na distribuição da vida subaquática, então marinha. Então, existem peixes, pessoal, que vivem a mais de 8 quilômetros de profundidade nos oceanos, nas fossas abissais. Existem peixes nas lagoas costeiras, salinas, hipersalinas. Nas salinas que a gente tem aqui no RN, pelo menos no primeiro tanque, que já é muito salino, tem peixe, pessoal. Peixe em estuário, peixe em lagoa, peixe debaixo de gelo. Então, eles habitam, pessoal, todos os hábitats aquáticos. É o único grupo, sabe, de peixes, de todos esses peixes que a gente está vendo aqui. Os peixes ósseos, eles são especiais nesse sentido. Então, vamos começar a aprofundar nosso estudo nos peixes ósseos. Como que é o nome científico? Como que eu enquadro eles? Eles são chamados de classe Actinopterygii. A gente vai ver no final da aula uma outra classe de peixes que são os Sarcopterygii. Pessoal, guarda esse nome, Sarcopterygii, a gente vai ver no final. Então, esse é o nome, pessoal, Actinopterygii, que quer dizer peixes com nadadeiras raiadas, então com esses raios, com esses espinhos na nadadeira. E a gente vai falar, dentre essa classe, a subclasse Neopterygii, que são os teleósteos atuais.
Tá ok, pessoal? Então, o grupo que a gente está vendo daqui para frente, a gente vai chamar de teleósteos, tá? Então, como eu já disse, quais são as características desses peixes ósseos teleósteos? Eles têm raios nas nadadeiras, como a gente está vendo aqui, ó. E esse raio, ele se insere aqui dentro da musculatura, pessoal. Isso aqui vai ajudar muito o peixe, tá vendo? O raio penetra aqui a musculatura, esse aqui é a musculatura. Isso aqui vai dar controle para o peixe, para ele abrir a nadadeira, para ele fechar, para ele movimentar as nadadeiras de acordo com a vontade que ele tiver. Então, como a gente já sabe, os teleósteos, eles têm as mandíbulas presentes, o tamanho dessa mandíbula, pessoal, a forma dela pode variar bastante de acordo com a alimentação, com a classificação, se ele é um predador, se ele é um detritívoro, se ele é um raspador, tá ok? A gente vai ver mais à frente. Como a gente já sabe também, tá vendo as vértebras, então os peixes aqui, eles têm um esqueleto ósseo, tem uma nadadeira caudal do tipo homocerca, quer dizer que os dois lados, se eu dividir isso aqui no meio, os dois lados são iguais, e temos nadadeiras pares, pessoal. Então, as nadadeiras pares que estão aqui na região mais anterior são as nadadeiras pélvicas, pessoal. Aqui nós temos a nadadeira dorsal. Temos aqui na região do peito do peixe, que seria as nadadeiras peitorais dos dois lados, e temos uma nadadeira anal. Detalhes da anatomia, pessoal, a gente vai ver na aula prática também, tá? Não precisa ficar preocupado. Então, peixe tem estômago, tá aqui. Peixe tem intestino, que varia em tamanho de acordo com o alimento. Tá ok? Deixa eu ver. Depois eu vou mostrar mais para frente alguns detalhes, pessoal. Os peixes, os peixes teleósteos. Então, eles têm dois tipos de escama, que a gente vai ver na aula prática, desse tipo chamado escama cicloide, e escamas que têm esses espinhozinhos chamados de escamas quitenoides. Como que é a locomoção deles na água, pessoal? É feito com uma natação, eles apresentam uma natabilidade, assim, com muito controle. Isso é dado pelo tipo de musculatura que os peixes ósseos têm, né, que são esses miômeros. É isso que a gente ama comer, que é o filezinho do peixe, pessoal. É a musculatura deles, tá ok? Aqui é nesse formato de W. Então, isso aqui ajuda, isso dá muita força para o peixe nadar. E ele também se desloca, principalmente, pessoal, a propulsão é dada aqui pela movimentação da nadadeira caudal, né? Então, é como se fosse um motor para o peixe. E ele regula também se ele vai para frente, se ele vai para trás, se ele sobe, com o movimento dessas nadadeiras aqui, principalmente as nadadeiras peitorais que se localizam aqui, que não está aparecendo. O que auxilia, gente, os peixes teleósteos, esses peixes ósseos, é a presença da bexiga natatória, que tem origem no trato digestório, lá no desenvolvimento embrionário dos peixes. Então, tá aqui, ó. É uma câmara, pessoal, que o peixe consegue encher a partir do sangue, a maioria deles a partir do sangue, consegue extrair oxigênio do sangue e encher com esse oxigênio essa bolsa, pessoal, esse balão aqui, e isso confere a flutuação para o peixe, então eles não precisam estar constantemente nadando como os tubarões, os condrictes, que eles não têm essa bexiga natatória. Então isso aqui poupa muita energia, o peixe não gasta energia para ficar parado na coluna d'água. Então aqui só para vocês verem num peixe real, né, num peixe aberto, como é essa bexiga natatória. Às vezes a gente tem sorte e pega a bexiga natatória do peixe cheinha, assim. Às vezes a gente fura fazendo a biometria sem querer, né? Respiração dos peixes, a principal
forma é através da respiração branquial. Então, a gente tem aqui, isso até é uma característica de peixe ósseo, a gente tem essa estrutura aqui que chama opérculo, é como se fosse uma tampa, tá ok? Então, por baixo desse opérculo, a gente tem os arcos branquiais, que a gente vai ver na aula prática também. Então, o arco branquial tem na parte interna esses rastros, esses espinhos, e na parte externa do arco branquial, mais posterior, a gente tem essas lamelas, esses filamentos branquiais. Isso aqui é altamente vascularizado, é cheio de capilar, passando sangue, pessoal. Então, vamos entender como que o peixe consegue tirar oxigênio de um meio que é tão pobre em oxigênio, que é o meio aquático. E eles são muito eficientes, pessoal. Os peixes, os tubarões, eles são muito eficientes em remover oxigênio em baixíssima quantidade, diferente de nós que pegamos o oxigênio aqui da atmosfera, do ar. Então, na água, o oxigênio é raro, é muito baixo a concentração. Então, eles abrem a boca, abaixam a língua, pessoal, e isso faz como se fosse um empuxo que a água entra, ela é sugada aqui para dentro, e o peixe levanta essa língua, esse palato aqui, na verdade, palato não, essa língua mesmo, ele levanta a língua, empurrando a água para sair aqui por fora, abrindo o opérculo, a água sai. Então, entra pela boca e já sai aqui pelas brânquias, pessoal. Nesse momento que a água, pessoal, passa, tá vendo? Passa por esse sentido aqui, então, saindo, tem um outro sentido do sangue, que é contrário. O sangue consegue, passando por ali, capturar o oxigênio que o peixe tanto precisa. Então, e o peixe está fazendo isso, pessoal, ativamente. Está entrando água, ele não está ingerindo água, ele só ingere água quando ele quer para o estômago. E nem todos, a gente vai ver que nem todos ingerem água. Então, ele entra água e expulsa pelas brânquias e nisso ele captura oxigênio. Falando ainda de circulação, pessoal, é a circulação única nos peixes, então o sangue ele é bombeado aqui por essa estrutura em azul, que é o coração. O coração bombeia o sangue aqui para as brânquias, pessoal. Então vem o sangue venoso aqui para as brânquias, passa aqui pelo coração, passa pelas brânquias, são feitas trocas gasosas e o sangue aqui rico em oxigênio espalhado aqui pelo corpo e depois bombeado de novo aqui pelo coração. Então, vocês podem ver aqui representa, pessoal, aqui representa as brânquias, o coração bombeia para as brânquias e das brânquias sai um sangue rico em oxigênio que vai se espalhando pelo corpo do peixe e vai fazendo as trocas gasosas nas suas células. Então, esse sangue vai deixando o oxigênio para as células e vai capturando o CO2, que depois ele é eliminado aqui pelas brânquias. Circulação simples, única, fechado. Vamos falar, pessoal, um pouco sobre a regulação osmótica, né? Como os peixes regulam a quantidade de sais dentro do corpo? Sim, pessoal, os peixes fazem essa regulação osmótica. Vamos só lembrar, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não funcionou, pessoal. Eu queria mostrar para vocês, só para a gente relembrar, era um gifzinho, como que é a regulação osmótica. Então, vamos lembrar, pessoal, num meio que tem maior concentração de sais, a tendência é a água passar do compartimento. Isso aqui é uma membrana semipermeável, então só passa água, não passa sais aqui. Então, se eu tenho um lado dessa membrana, um compartimento que tem mais sais, e aqui eu tenho um lado que tem menos concentração de sais, a água vai tender a passar para esse lado para tentar equilibrar a concentração de sais. E isso aqui, pessoal, era um gifzinho que subia esse volume. Então, a água passa. Então, só para lembrar, o movimento da água pessoal,
tentar entrar no meio que tiver maior concentração de sais, pessoal. Então, isso vamos gravar, vamos colocar na mente que isso vai ajudar vocês, pessoal, a entender quais são os problemas que os peixes enfrentam em cada um, no aquático, água doce e no marinho, e como eles lidam com isso, pessoal. Então, essa é a parte de regulação osmótica. Então, vamos começar olhando aqui do lado esquerdo, pessoal. Vou fazer uma sequência de perguntas e as respostas a gente vai ler juntos aqui, pessoal. Então, preste atenção aqui nas perguntas e isso vai ajudar vocês a entender a lógica e não ter que decorar regulação osmótica. Então, sempre a gente vai ter que fazer a pergunta. A gente vai começar estudando aqui os peixes de água doce. Onde tem maior concentração de sais, pessoal? São nas células do organismo ou na água? Então, água doce, a gente não tem quase nada de concentração de sais. Então, onde é mais concentrado? No corpo do peixe. Então, qual que é o problema enfrentado? Se a água tende a ir para o local mais concentrado. Se o corpo do peixe é o mais concentrado, a água do ambiente vai tentar, pessoal, penetrar as células, então ele vai ter que contornar esse problema e ele vai tender, pessoal, a perder sais do seu corpo por difusão. Então, como que ele compensa esse problema, gente? Então, já vou dar uma dica. Os dois grupos de peixe, água doce e marinho, eles têm essas estratégias, que varia o sentido. Então, eles podem ingerir água ou não, eles podem excretar pelas brânquias ou pela urina, tá? Líquidos e sais, e eles podem também utilizar as brânquias para ajudar. Então, se o peixe sofre com a entrada excessiva de água, então entrou muita água no corpo dele, o que ele tem que fazer, pessoal? Ele tem que começar aqui, ó, a excretar, eliminar muita urina. Então, os peixes de água doce excretam muita urina e uma urina bem diluída. Ele não quer perder sais, porque ele já está perdendo sais aqui até pela pele. Ele precisa beber água, pessoal, já que a água tende a entrar nas suas células? Não, então ele não ingere quase nada de água. E para compensar essa perda de sais, o que ele faz? Absorvem sais aqui nas brânquias, pessoal. Ali naquele momento que ele está absorvendo oxigênio, ele também absorve sais pela brânquia. Agora vamos ver, pessoal, o oposto. Exatamente oposto a essa situação são as vivências e os problemas e soluções dos peixes marinhos. Então, vamos fazer as perguntas. Onde que tem maior concentração de sais, pessoal? No corpo do peixe ou na água do mar? Na água do mar, pessoal. Muito concentrado. Qual que é a tendência? Se a água do mar é mais salgada que o corpo dele, a água do corpo dele vai tender a sair do corpo e ir em direção à água do mar. Então, isso chama desidratação. Isso é o que acontece com a gente também, pessoal. Se ficar muito tempo no mar, a gente fica desidratado. A nossa água corporal começa a sair. Então, ele está perdendo água do corpo para o mar. Então, o que ele precisa? Já que ele perde água, ele precisa ingerir água do mar. Então, os peixes marinhos bebem, pessoal, vai para o estômago mesmo, água do mar. Só que, peraí, ele está ingerindo água do mar com muitos sais. Então, ele também não quer que o corpo dele se equivale ou que fique igual à concentração da água marinha. Então, o que ele tem que fazer para não ficar com pressão alta? Ele precisa eliminar. Então, vocês lembram que no peixe de água doce ele absorvia sais pela brânquia e pelo alimento? Aqui ele excreta sais pela brânquia e ele excreta o excesso de sais na urina também. Então, ele bebe água, ele faz bem pouquinha urina, porque ele quer manter a água aqui dentro e elimina, aproveita esse pouco de urina que ele faz, é muito concentrado em sais. Beleza, pessoal? Os peixes, eles têm essas adaptações, eles são super
bons nessa regulação osmótica quando eles estão no meio que eles são adaptados. Os peixes morrem se eles trocarem de meio, se eles não, se alguém trocar, por exemplo, colocar o peixe marinho na água doce, peixe de água doce no mar, eles não conseguem regular nesse grau de mudança, pessoal. E os recursos alimentares? Como eu já antecipei para vocês, né, os peixes são, dentre o grupo dos vertebrados, os que apresentam a maior variedade de recursos alimentares utilizados. Eles são desde carnívoros, então peixes que se alimentam de outros peixes, existem peixes herbívoros que se alimentam de algas, filtradores que se alimentam de fitoplâncton, que se alimentam de zooplâncton, peixes que são predadores, que comem a presa, né, o peixe inteiro. Deixa eu ver se tem mais algum vídeo, não. Peixes que comem partes de outros peixes, como as piranhas, que comem, adoram comer nadadeira, se alimentam, deixa eu ver de que mais, de detrito. Tem peixes que comem perifíton, aquele biofilme que fica em pedras, então eles ficam raspando. A gente vê em aquário aqueles que vivem nos cascudos, que limpam vidro, então eles estão ali comendo esse biofilme. A mandíbula, pessoal, permitiu essa ampla variedade de recursos alimentares e a mandíbula ela vai sendo modificada, assim como os dentes, tá, pessoal? Para o peixe conseguir se alimentar do que ele é mais adaptado. A reprodução dos peixes, pessoal, a maioria deles apresenta fecundação externa, tá? Então, como que acontece? Bom, sexos separados, a maioria dos peixes apresentam sexos separados, existe o peixe macho e o peixe fêmea. A maioria deles tem fecundação externa, então as fêmeas depositam os ovos, pode ser na coluna d'água, pode ser construindo ninhos. Eu vou mostrar um videozinho, cavando buracos. Então a fêmea deposita os ovos e os espermatozoides do macho também são lançados ali próximo, em cima, no local que eles são adaptados. Existem também, pessoal, não é a minoria das espécies que tem fecundação interna, então estou mostrando esse aqui para vocês, que é muito comum no aquário, que são os lebistes, os guppies. Tem fecundação interna, o macho tem uma nadadeira adaptada que fertiliza a fêmea. Esse aqui é para vocês verem, pessoal, desenvolvimento direto, né? Então, quando, por exemplo, essa espécie aqui tem fecundação interna e desenvolvimento direto, então já sai um filhote, um juvenil, sendo que, pessoal, a maioria dos peixes tem desenvolvimento larval, é desenvolvimento indireto. Como que funciona? Então, existem o macho e a fêmea, os peixes adultos, as fêmeas depositam os ovos, esses ovos são fertilizados pelos espermatozoides do macho, se desenvolve um embrião, pessoal, o local onde esse embrião vai se encontrar é muito variado, como eu falei para vocês, tocas, ninhos, coluna d'água, rochas. Esses embriões se desenvolvem em larvas, que são chamadas de alevinos, que se alimentam aqui, pessoal, do saco vitelínico. Esses alevinos vão passando por várias metamorfoses e mudam a alimentação para uma alimentação juvenil, pessoal, que geralmente é diferente da alimentação de adulto, até porque o trato digestório está se desenvolvendo, a boquinha é pequena, tá ok? Então, isso é o desenvolvimento larval, desenvolvimento indireto. Só para vocês verem, pessoal, as formas, como elas vão mudando. Então, esse aqui é um ovo já embrionado, um ovo fecundado. Vocês vão vendo as formas que o indivíduo vai adquirindo ao longo da sua metamorfose, tá ok? Os peixes podem apresentar cuidado parental, que é algum cuidado com os ovos em alguma etapa da reprodução ou com os juvenis. Esse aqui, no caso, estava cavando, pessoal, um buraco, talvez para depositar seus ovos. Existem alguns casos que os machos defendem o ninho ou a fêmea, eles
O próprio ato de construir um ninho, construir uma toca, isso já é um cuidado parental, e tem casos em que o macho ele tem um cuidado parental extremo, ele fica sem se alimentar, e isso aqui, pessoal, dentro da boca desse macho são os ovos fecundados, então os ovos ficam aqui protegidos. Ele, quando precisa, assim, se alimentar, depois de um dia, por exemplo, ele deposita na toca os ovos, se alimenta e depois coloca os ovos de volta até se transformarem em larvas. Interessante, né, pessoal? Tem a reprodução também muito interessante, a reprodução do cavalo marinho. Isso aqui é um macho, pessoal, um macho grávido. Então, como que se dá, pessoal? Só para vocês conhecerem alguns exemplos muito interessantes, como que se dá a reprodução. As fêmeas transferem seus ovos, pessoal, com as suas nadadeiras, para a bolsa... como que chama? Bolsa armazenadora... Uma bolsa aqui modificada, né, uma estrutura modificada, em que ela deposita seus ovos aqui dentro. O macho, ele libera seus espermatozoides, bolsa incubadora, libera seus espermatozoides e ocorre a fertilização aqui dentro dessa bolsa incubadora, e ele fica cerca de 2 meses grávido, pessoal, com os indivíduos se passando pelo estágio larval ali dentro. E em resumo, né, pessoal, vou pegar agora, quero ver com vocês, pra gente, depois de ter essa aula aqui sobre teleósteos, sobre peixes ósseos, eu quero ver, pessoal, se vai mudar a classificação de vocês para aqueles peixes do começo da aula, tá ok? Vamos lá. Isso aqui, pessoal, é um teleósteo, é um peixe ósseo. Sim, pessoal, isso aqui é uma enguia, isso aqui parece uma cobra, mas é um peixe ósseo que tem todas as características, ele tem um corpo bem variado, produz muco, quase não tem escama no corpo, mas é um teleósteo, é um peixe ósseo. Esse aqui, pessoal, minha filha não acreditou quando eu disse que isso aqui é um peixe ósseo, ele tem modificações muito drásticas, mas sim, pessoal, é um peixe ósseo, a gente vai ver na aula prática. Esse carinha aqui, muito diferente, é um peixe ósseo, é um teleósteo também marinho. E esse aqui, pessoal, é um cascudo, tá? Um peixe de água doce, peixe ósseo, tem uma mandíbula bem diferente, a gente vai ver na aula prática. E aqui, pessoal, é um conceito, se for falar um conceito geral de peixes, que inclui toda aquela diversidade de peixes que a gente viu, os peixes sem mandíbula, seria um peixe. Mas se a gente pegar o conceito da aula que nós vimos hoje de peixes ósseos, teleósteos, então o tubarão não é um teleósteo. Esse, pessoal, é um conceito antigo, né? Então a foca não tem nada a ver com os grupos que nós vimos hoje na aula passada. Não é nem peixe, nem do conceito geral. E o último grupo, pessoal, que eu vou falar aqui com vocês bem rapidamente para a gente já encerrar essa aula, são os peixes da classe Sarcopterygii. Eles têm uma baixa diversidade de espécies. Existe hoje em dia somente 7 espécies, pessoal, no mundo. Por que eu estou falando? Porque ele é um elo de ligação super importante entre os peixes, pessoal, e os vertebrados. Vamos ver por quê. Então, hoje em dia, só existe 6 espécies de peixes pulmonados. A gente tem um aqui na Amazônia. E o selacanto, pessoal, que se achava que é um peixe que ele já era extinto, e a comunidade científica encontrou há quase 100 anos atrás um indivíduo vivo disso aqui. Então esse peixe, o selacanto, ele não era encontrado porque ele é um peixe que vive em grandes profundidades. Mas ele existe, pessoal. O que difere esse grupo dos outros peixes que a gente estudou até agora? Os actinopterídeos, os teleósteos, tudo é sinônimo, pessoal, peixe ósseo. Então, eles possuem pulmões. Eles apresentam brânquias, então eles utilizam esses pulmões, pessoal, em algumas situações em que os pulmonados aqui se encontram
fora d'água, quando tem uma seca muito grave. Então, eles conseguem ter essa respiração acessória e eles apresentam uma cauda diferente. Lembra o peixe ósseo, ele apresenta cauda homocerca, pensa numa tilápia. E aqui essa cauda nesse formato aqui que chama dificerca. O que é especial, pessoal, nesse grupo, além de ser peixes com pulmão, eles têm as nadadeiras muito fortes. Olha só, né, pegando aqui para a gente ver a estrutura óssea das nadadeiras, enquanto que os actino, lembra que quer dizer peixe com nadadeira raiada, então raios nas nadadeiras. Esse aqui tem nadadeiras ósseas, já com ossificação, coberta e com muita musculatura, pessoal. Tem uma musculatura muito fortalecida aqui, ó, nessa inserção. Então, isso, pessoal, possibilitou, né, existe essa especulação dessa hipótese, né, que a presença de pulmão mais essas nadadeiras reforçadas musculares, pessoal, com grande musculatura, coisa que a gente não tinha nos actinopterígeos, nos teleósteos, isso aqui possibilitou gradualmente que os sarcopterígeos pudessem passar momentos fora d'água, começassem a explorar mais o ambiente terrestre, pessoal, até que houve seleção natural. Com o passar de muitas gerações, esses organismos conseguiram ficar mais tempo fora d'água, então foram selecionados dentre os descendentes do sarcopterígeo aqueles que conseguiam passar mais tempo fora, que tinham as nadadeiras mais fortalecidas, mais musculares, e com isso eles começaram a habitar o ambiente terrestre, e vocês vão ver isso, pessoal, a continuação dessa história evolutiva com o próximo professor, com a professora, que vai falar sobre os anfíbios, pessoal. Então, os sarcopterídeos, eles têm essa importância, apesar de ser um grupo muito pouco diverso, 6 espécies, vocês vão 7, né? Vocês precisam conhecer para entender a importância desse elo de ligação entre o ambiente aquático e o terrestre. Tá ok, pessoal? Então, agradeço demais. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aqui na aula prática de zoologia. Por hoje é só. Obrigada!